Oi, pessoal. Fazia tempo que eu não havia me comprometido com a leitura de um livro. Até que eu topei com esse aqui, ó. As Boas Mulheres da China, de Xin Han. Minha filha Carla que ganhou e que me pediu e que fez uma marcação cerrada para que eu lesse este livro. Eu andava meio que parada no tempo em relação à leitura. Mas vê, esse livro tem 251 páginas. Alguns poderiam ler em algumas horas, um dia, 2, 3, porque a linguagem ela é uma linguagem simples. Mas eu passei praticamente um mês para ler este livro, porque este livro ele tem 15 capítulos. E cada capítulo ele vai trazendo histórias de mulheres que passam ou que passaram por um determinado sofrimento. Então, no final, quando eu terminava o capítulo, eu tinha que parar, refletir, respirar e muitas vezes procurar na internet informações sobre a veracidade do contexto dessas histórias, do contexto político dessas histórias. Imagine a China, imagine aquele que criou o Partido Comunista na China, Mao Tse-tung, imagine todas as atrocidades que foram cometidas em seu governo, todas as perseguições, imagine chineses humilhando chineses, imagine universidades que tiveram seus professores perseguidos, humilhados, muitos enviados para o campo para serem reeducados. Foi um tempo que a história costuma dizer, um tempo perdido na história da China. Mas olha, esse livro foi publicado no ano de 2003 e ele traz um período de 10 anos de entrevistas, praticamente 10 anos de entrevistas, que Xin Han teria feito com mulheres chinesas, né, de diferentes idades, diferentes situações sociais, a gente pode dizer assim, mas todas elas tendo em comum a tristeza, a angústia, a dor, muitas dessas humilhadas, abusadas, não só abuso sexual, abuso psicológico, certo? Então, são mulheres que encontraram na jornalista Xin Han a pessoa capaz de ouvir, porque Xin Han, ela não é capaz de interferir, ela é capaz de ouvir. Quando você pensar que Xin Han vai resolver a vida delas, não. O papel de Xin Han é saber ouvir, porque muitas vezes o que essas mulheres aqui querem é desabafar. Quando comecei essa história, inclusive quando comecei a ler este livro, o primeiro capítulo já me deixou chocada. Por quê? Porque aí a gente vê uma garota internada, que está no hospital, e que prefere continuar lá, e que teme por recuperar a saúde. Ela não quer recuperar a saúde, porque ela sabe que se isso acontecer, ela vai para casa. E lá ela tem um pai que é abusador. Um pai, certo? Um pai que ao invés de proteger, é um pai que a persegue. A mãe é conivente à medida que a mãe teme, não é? Teme as maldades, a própria influência do próprio pai. Então, vê só. Essas histórias a gente vai lendo e a gente vai refletindo e muitas vezes a gente se coloca naquela situação. Então, nunca mais fazia tempo que um livro não tinha feito isso comigo, de eu me colocar. Poxa, que situação difícil. Fazia tempo que um livro não me dizia, vai procurar essa informação na internet. Vai ver se isso é real, se isso é verdadeiro, se isso realmente aconteceu, se o contexto político e social daquela época se traz isso mesmo. Gente, isso aqui
esta obra não é uma obra de ficção, tá certo? Ela é baseada em histórias reais de mulheres que viveram ao longo de vários anos na China. Então, esse livro, ele abriu os meus olhos, sabe, pessoal? No sentido de entender que é necessário a gente sair dessa zona, dessa área de conforto, né? Desculpem por chover no molhado, mas a gente tem que sair desse conforto, daquela literatura dos finais felizes, daquela literatura fantasiosa. Isso aqui é a literatura que a gente tem que refletir. Refletir a condição não apenas das mulheres chinesas, mas a nossa própria condição como mulher. A nossa condição na família, a nossa condição enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto filha. É necessário a gente ver. Então, eu agradeço a minha filha Carla, que me jogou este livro em mãos, porque eu pude fazer reflexões que eu não fazia, olha, há um bom tempo. E se alguém me perguntar, você incentiva as pessoas a lerem este livro? É claro que sim, justamente para que a gente possa ler algo diferente, para que a gente possa começar a se inteirar de situações que estão bem além da gente, né? Sair desse mundinho. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que essa autora aqui, Xin Han, que também tem a coragem de contar sua história neste livro, pelo meu abrir de olhos. Foi muito importante para mim ler este livro. Eu recomendo.